Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14, versículo 15 e também o versículo 16. A Bíblia diz assim: O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar a Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar a Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, querido. Aleluias. Essa palavra, ela está dentro do contexto da história dos juízes. Moisés foi o primeiro juiz, Samuel foi o último, e Gideão, da qual nós estamos lendo aqui hoje, foi o quinto juiz em Israel, antes do período da monarquia, quando Samuel vai consagrar Saul rei. Então, antes desse período monárquico, nós temos em Israel o período dos juízes, onde Deus levanta homens para cuidar, para julgar, para tratar a Israel, para direcionar a Israel. E Deus está sempre levantando homens para direcionar o povo. E quando eu olho para a história de Gideão, eu vejo o chamado de Gideão. Em que momento se deu o chamado de Gideão? O chamado de Gideão se deu num momento difícil, se deu em um momento muito crítico, em um momento muito difícil, porque a Bíblia diz que Midian, a cidade de Midian, ou os medianitas, se juntaram com outros povos, entre eles os amalequitas, e não só os amalequitas, os outros povos adjacentes do leste, que não gostavam da nação de Israel, se juntaram aos midianitas para invadir Israel, para saquear Israel, para, de fato, empobrecer a nação. E a Bíblia diz que Deus permite que isso aconteça com a nação. Por que que Deus permite? Porque a nação estava distante de Deus. Porque a nação estava omissa à vontade de Deus. Porque a nação tinha se afastado do princípio para qual Deus os chamou. E Deus chamou a nação para quê? Deus chamou Israel para ser uma nação sacerdotal. Deus chamou Israel para ser uma nação que proclamasse às outras nações a grandeza de Deus, os feitos de Deus, o poder de Deus e o nome, a grandeza de Deus. O problema é que, logo depois de Débora, acontece, então, um esfriar, um distanciar da vontade de Deus, e o povo começa novamente a se voltar para a idolatria, para a sua própria vontade, e a se esquecer desse Deus maravilhoso. Mas Deus sempre teve um propósito com Israel, e Deus sempre amou esta nação. Não me pergunte por quê, nem como, porque de fato não sabemos. Sabemos que Deus amou e escolheu a nação de Israel, para ser uma nação profética, uma nação sacerdotal, uma nação em que através dela se revelasse todo o propósito divino, inclusive o advento do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que viria da nação de Israel. E Deus amando o seu povo,
e dando ao seu povo um propósito, é lógico e evidente que no percurso, quando este povo escolhe outros caminhos e se distancia do propósito de Deus, Deus irá os advertir. Então, em toda a Bíblia, em todo o contexto bíblico da história da nação de Israel, nós vamos ver Deus sempre trazendo advertências, disciplina. Deus sempre levantando profetas, levantando homens para admoestar, exortar Israel para voltar para o propósito. E Deus faz isso por quê? Porque ama. É porque Deus ama. E eu abro um parêntese aqui na introdução apenas dessa mensagem, para dizer para você que certamente Deus tem propósitos maravilhosos na sua vida. Certamente Deus também quer que você seja um referencial de fé. Que você também seja um referencial do amor de Deus, porque Ele te amou primeiro. E todas as vezes que nós nos desviamos do propósito de Deus, e ainda que estejamos no nosso ninho, o que é ninho? Ninho é lugar de conforto. Ninho é lugar onde tudo é muito bom. A história da águia e do ninho nos conta que quando a mamãe águia quer que o filhinho saia do ninho, ela tem que tirar o conforto. Então ela vai lá e tira toda a palha, todas as plumagens, toda a maciez que existe no ninho, deixando apenas gravetos e espinhos. Para quê? Para que esta águia que está lá, filhote, possa sair do ninho e voar, porque é necessário voar, porque ela foi feita para voar, e isso naturalmente também vai acontecer em nossas vidas, em muitas situações, quando nós estamos no nosso momento de conforto, quando nós estamos acomodados, quando nós paramos, ou quando também nos desviamos do propósito de Deus. E aí, naturalmente, vem a advertência, naturalmente vem o chicote, naturalmente vem Deus dizendo assim: olha, você está errado, volte, tome uma posição, se levante, tenha a postura de homem, de mulher de Deus. Não foi para isso que eu te chamei. Eu não te chamei para você estar nesta posição. E, meu irmão, e aí muitas vezes Deus bate usando homens de Deus, usando profetas, usando a palavra, e às vezes nos tirando do conforto, permitindo perdas, permitindo dores. E aí tem gente já gritando aí: tá doendo demais, pastor. Ai, mas dói. Pergunta para uma criança se não dói, né? Quando você pega a vara e bate nela. Dói. Mas a Bíblia diz, em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, Jesus dizendo para a sua igreja amada: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Então a repreensão e a disciplina de Deus é porque Ele nos ama, é porque Ele quer que nós nos voltemos para a sua vontade. E com Israel não foi diferente nesse momento. Eles estavam passando um período de escassez, de invasões, de perdas. Os midianitas estavam entrando na nação, estavam saqueando tudo, e aí sempre existe aquele incrédulo, né? Aquele homem, aquela mulher, que pergunta:
Por quê, Senhor? Por quê? Por quê, Senhor? Né? Olha que você sabe, hein, o porquê. E aí, Deus levantou um profeta para dizer para o povo que eles estavam sendo disciplinados, que eles estavam sendo exortados para voltar o seu coração para Deus. E no meio daquela situação toda de dificuldade, Deus também provê e queria prover o escape para Israel. No meio de todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, das nossas calamidades, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Que o seu coração se volte para Ele. Que a sua adoração se volte para Ele. Que os seus pensamentos se voltem para Ele. Que você comece novamente a olhar para Deus, a olhar para o Senhor, que pode mudar toda a sua história, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Por isso a mensagem desta noite é quando a chance é pequena demais. Quando a chance é pequena demais. Quando olhamos à nossa volta e dizemos, ou pensamos, está difícil. Do jeito que está indo, é ladeira abaixo. A situação é grave. A crise se instalou. E mesmo nós, servindo a Deus e temendo a Deus e conhecendo o poder de Deus, muitas vezes nos sentimos incapazes de realizar qualquer tarefa grandiosa. Imagina então um homem que morava em uma tribo de Manassés, que pertencia a uma família que era considerada muito pequena, de Ofra, um homem que dentre a sua casa também era considerado o menor, bem pequeno, porque quando ele diz que ele é o menor, ele está dizendo que havia muitas pessoas muito mais qualificadas que ele. Ele não se sentia tão qualificado, tão preparado para realizar um feito extraordinário para o Senhor, diante da crise que estava instaurada em Israel. Esse homem é Gideão. E quantos de nós, às vezes, diante das crises, também não nos sentimos assim? Temos dúvidas de que somos capazes, temos medo, e o medo é algo natural, é inerente ao ser humano. O medo, ele vai ocorrer em nossas vidas diante de todas as situações. Teremos medo quando formos fazer algo maravilhoso para Deus, que será algo bom, mas teremos medo também diante das crises, diante das perdas. O medo, ele sempre se instaura, o medo, ele é natural nas nossas vidas. O que não podemos deixar é que o medo nos paralise, quando a chance é pequena demais. Porque embora as possibilidades de vencer um obstáculo, uma dificuldade, de superar um problema, pareça pequeno demais, nós não podemos deixar que este medo se instale e nos paralise. Faça o que você tem que fazer. Faça o que Deus te chamou para fazer. Faça o que Deus tem colocado no seu coração para fazer. As possibilidades de vitória de Israel diante dos midianitas eram
pequenas e improváveis. A Bíblia descreve que o exército midianita, ele era tão numeroso que era como gafanhotos. Nós temos aproximadamente 135 mil soldados prontos, qualificados para atacar Israel. E Israel não tinha esse mesmo número de valentes. Israel não tinha esse mesmo número de soldados. E havia um homem que, diante de toda aquela crise, estava juntando trigo, estava prensando ele no lagar de uvas, estava preparando provisões para cuidar da sua família nesses momentos de adversidades. Mas a Bíblia diz que ele fazia isso com muitas lamentações. Ele lamentava o tempo todo. Ele olhava para trás e dizia: aonde está o Deus dos meus pais? E aí nós vamos ver aqui em Juízes, capítulo 6, no versículo 11, que então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que era da família de Gideão. Pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Lá estava Gideão. Mesmo diante de todas as circunstâncias, ele ainda estava fazendo o que era necessário para fazer. Embora a situação era grave, ele não parou. Diante dos problemas, se nós pararmos, a tendência é só piorar. Mas observe que nesse momento Deus começa a tratar a vida de Gideão, porque Gideão precisava superar a decepção. No versículo 13, na parte A, vai dizer que Gideão, ele vai responder, e vai dizer: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso tudo? Se o Senhor está conosco, por que isso tudo nos sobreveio? Gideão ainda não entendeu que Deus estava tratando, que Deus estava colocando as peças no lugar. Gideão ainda não tinha entendido que Deus estava permitindo tudo aquilo acontecer para que Israel se voltasse para ele. E ele estava profundamente decepcionado. Porque, embora a casa de Gideão não estava voltada para o Senhor, a Bíblia deixa claro que Gideão tinha o seu coração no Senhor. A Bíblia deixa claro que Gideão, no meio da sua família, embora ele se considerava o menor, o coração dele estava no Senhor. Mesmo assim, ele não conseguia entender porque todos aqueles problemas, toda aquela guerra se instaurou, todas aquelas perdas sobreveio sobre ele, e ele pergunta, se o Senhor está conosco, por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? E às vezes nós estamos decepcionados com Deus, às vezes nós também reclamamos e murmuramos dessa maneira, e questionamos por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo. Por que o Senhor permitiu o meu carro bater, ou baterem no meu carro? Por que o Senhor permitiu eu perder a casa, o carro, a empresa? Por que o Senhor permitiu?
falarem mal de mim dessa maneira? Por que o Senhor permitiu me criticarem dessa forma? Por que o Senhor permitiu que essa doença viesse? Eu sou fiel ao Senhor, eu sou temente ao Senhor. Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? E às vezes esquecemos do para quê e estamos muito preocupados no porquê. A questão aqui é para quê? O que Deus quer te direcionar? Para onde Deus quer te levantar? Para onde Deus quer te direcionar? Então, supere essa decepção. Comece a olhar para Deus e perguntar para Ele não o porquê, mas o para quê. Para que disso tudo, Senhor? E Gideão estava ali, malhando o seu trigo, preparando provisões. A Bíblia diz que a nação estava se escondendo em cavernas, em fortalezas, em montanhas. Muitos fugiram para a montanha. Então a situação realmente era crítica. Havia muitos que estavam simplesmente fugindo do inimigo, fugindo da batalha, fugindo diante da situação. E Gideão está olhando para Deus e falou: mas Senhor, se o Senhor está conosco, por que isso está acontecendo? Não é o porquê, é o para quê, é onde eu quero te colocar, é o que eu quero que você faça, meu querido. É isso que Deus está dizendo. É o que eu quero que você faça. E Gideão até então não conseguia entender, então ele precisava superar também a desconfiança, porque nesse mesmo versículo, na parte B do versículo 13 do capítulo 6, ele vai dizer: onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o coração de Gideão estava com desconfiança, com incertezas, com dúvidas desse Deus maravilhoso, porque ele olhava para o passado e via as grandezas de Deus na vida de Israel, olhava para o momento presente e começava a ver problema, dificuldade, adversidade, e agora ele perguntava por que o Senhor permitiu isso tudo. Mas ele ainda não havia compreendido que Israel estava distante de Deus, que o coração de Israel estava afastado do Senhor. Por isso as dúvidas surgiram no coração dele, porque ele não estava focado totalmente no que Deus podia fazer, no que Deus queria fazer, mas no que Deus já fez. E às vezes, meus irmãos, nós nos focamos apenas no que Deus já fez, olhamos para o passado, e olhamos para as coisas lindas que Deus já fez, e quantas coisas maravilhosas que Deus já fez. Deus já fez coisas lindas na sua vida, amém? E talvez hoje o momento não seja fácil, talvez hoje o momento, ele seja de aspirar cuidados, talvez hoje o seu coração esteja como o de Gideão, cheio de questionamentos e cheio de dúvidas. E ali Gideão, com todos esses questionamentos, com todas essas dúvidas, Deus tinha um propósito grande na vida dele. Tudo que Gideão tinha naquele momento era medo. Medo de ver os midianitas saqueando a sua casa, matando sua família, levando os seus alimentos. Tudo que Gideão tinha era medo do que poderia acontecer. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele se manifesta para Gideão, ele aparece para Gideão e o cumprimenta dizendo: homem valente. Deus chama Gideão de homem valente.
E talvez ele olhou assim para um lado e para o outro e falou: mas onde está esse homem valente? Eu estou querendo me esconder na caverna com minha família, eu estou preparando o alimento para sair fora, para fugir. Aonde está esse homem valente? E o Senhor diz: você é um homem valente. Porque embora as circunstâncias dissessem o contrário, o Senhor sabia o potencial que havia na vida daquele homem. E ali estava um homem improvável de ser qualquer coisa. Porque a Bíblia nos diz que ele precisava superar uma síndrome de inferioridade muito grande. Se nós lermos agora o versículo 15, nós vamos ver a resposta de Gideão para o Senhor. E ele vai dizer: ah, Senhor, como posso libertar a Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Então, quando o Senhor disse para Gideão: Gideão, você está olhando para os feitos que o Senhor realizou na vida de Israel no passado, foram lindos. O mar vermelho se abriu, o maná desceu do céu, houve coluna de fogo durante a noite, houve uma nuvem que os guiava durante o dia, as roupas nunca envelheciam, não havia enfermidade, codornas vinham caindo até a culinária de Israel, ao prato de Israel. O Senhor estava cuidando de tudo. Essa é uma história linda, magnífica. Mas agora chegou a hora de você se colocar de pé e entender que eu quero fazer um milagre na sua vida hoje, eu quero fazer um milagre na sua vida agora, e você precisa se posicionar. Então, se levante e vá nessa tua força, diz o Senhor. E aí, quando o Senhor diz para ele: vá nessa tua força, ele olha para a sua pequenez, para as suas dificuldades. Ele se sente pequeno, ele se sente impotente, ele se sente o menor de dentro da família dele. Ele diz: eu sou o menor da tribo de Manassés, do clã da minha família e de dentro da minha casa. Ou seja, o que ele estava dizendo? No estado, a minha família é a menor. Na cidade, a minha casa é a menor. E dentro de casa, eu sou o menor. Sendo assim, como poderei eu livrar a Israel? Eu posso como? De que maneira? E aí o Senhor disse para ele: não, você vai vencer. Vá nessa tua força, Gideão. E às vezes nos sentimos tão pequenos, né, irmãos? Às vezes nos sentimos tão insignificantes. Mas deixa eu te falar, é os insignificantes que Deus quer usar, é os pequenos que Deus quer usar, é os improváveis que Deus quer usar. Então supere todas as dúvidas, supere todo o complexo de inferioridade, supere o medo, e diante de todas as impossibilidades, adore a Deus, apesar de qualquer situação que você esteja vivendo. Porque a palavra do Senhor já foi dada para Gideão e para mim e para você. Apesar de todos os obstáculos, apesar do tamanho das dificuldades, o Senhor disse para Gideão: vá nessa tua força. Por que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo: eu estou te capacitando, eu estou te fortalecendo. Há uma força dentro de você para vencer, e ela não vem de você, ela vem de mim. Então vá nessa tua força. E aí Gideão, no versículo 17, no versículo 18, a Bíblia diz que Gideão, ele prosseguiu e disse: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo.
peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que você volte. Gideão para tudo o que ele estava fazendo. Ele entende que o Senhor está dizendo para ele se levantar e fazer algo grandioso, embora ele se sentisse pequeno, porque quem estava com ele era um Deus onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que está em toda parte, onisciente, que conhece todas as coisas. E aí, diante de toda aquela adversidade, ele diz: então eu vou adorar ao Senhor. Eu vou trazer uma oferta, eu vou trazer um sacrifício, eu vou fazer um holocausto ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor. Me permita, se o Senhor está falando comigo, me permita que eu adore. E Deus disse para ele: vá lá e prepare a tua adoração, volte, oferte, faça a tua oferta a mim, se entregue a mim, entregue o que você tem a mim. Gideão vai. Gideão faz isso, ele pega a sua oferta, ele traz para o altar, ele oferece a carne, o pão, o caldo da carne diante da pedra. O Senhor toca naquela pedra, o fogo se levanta e aquela oferta é recebida pelo Senhor. E aí eu encontro um homem que, diante de todos os problemas, ele entendeu que ele precisava ser um adorador. Ele precisava adorar ao Senhor, ele precisava colocar o seu coração em Deus, ele precisava deixar a incredulidade de lado, ele precisava deixar o medo de lado, ele precisava deixar a dúvida de lado, ele precisava deixar de olhar os problemas que estavam à sua volta, porque os midianitas eram muitos, os amalequitas eram muitos, havia inimigos cercando Israel no vale, os problemas eram terríveis. Ele olhava para aquilo tudo, e aí o medo que havia instalado no coração dele, ele olha para o Senhor diante dele e diz: permita que eu te adore então. E naquele momento, todas as dúvidas, todo o medo, toda a insegurança começa a ser quebrado. Eu sei o quanto é difícil, porque eu já passei por situações difíceis. Humanamente falando, nós olhamos para problemas e às vezes nos perguntamos também como vamos vencer, como vamos suportar. Faça como Gideão aqui, apenas adore. Comece a adorar a Deus, porque você vai tirar o foco do problema. Pare de olhar para o problema. Pare de olhar para a dificuldade e comece a olhar para Deus, mesmo que nos falte algo. A Bíblia nos ensina através do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, no versículo 18, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é para pessoas que tiraram o foco das perdas, tiraram o foco do material, tiraram o foco da enfermidade, dos problemas e olharam para Deus e disseram: eu vou adorar a Deus porque Deus é maior que a minha doença, eu vou adorar a Deus porque Deus é maior que qualquer desemprego, eu vou orar, eu vou adorar porque Deus é aquele que abre portas aonde não há portas. Deus é aquele que faz o impossível. Deus é aquele que faz milagres acontecerem. Só pode fazer isso quem adora ao Senhor, meu irmão. Eu acho impressionante a história de Gideão,
porque ele estava malhando trigo, havia pouco alimento, ele estava reservando para sua família, mas quando ele viu que o Senhor estava dizendo, eu sou com você, ele foi lá, pegou o novilho, pegou tudo que tinha, diz a Bíblia, pegou todo o trigo que ele havia malhado, fez pão, matou aquele novilho, sacrificou ao Senhor. O que ele está dizendo? O que a Bíblia me ensina com isso? A Bíblia me ensina que eu tenho que ser totalmente dependente de Deus. A Bíblia nos ensina que ele estava colocando tudo totalmente no altar e dizendo, Senhor, está aqui meu mantimento, está aqui a minha comida, está aqui o meu alimento, está aqui tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho agora é para adorar ao Senhor. Aleluia. Tudo que eu tenho é para glorificar ao Senhor. E aí mesmo que as situações, elas mostrem o contrário, um adorador, ele não se cala. Se nós lermos lá, aleluias, a história de Paulo e Silas, vai dizer que a situação estava ruim demais. No capítulo 16, no versículo 24, a Bíblia diz que tendo Paulo e Silas ido para a prisão, o carcereiro recebeu a ordem para eles serem amarrados. O versículo 25 vai dizer, embora eles estavam em uma situação deprimente, machucados, por volta da meia-noite, Paulo e Silas adoravam e cantavam hinos a Deus, e todos os outros presos escutavam. E aí o Senhor olha para mim, para você e pergunta, e aí? Vamos adorar mesmo com todas as dificuldades? Vamos adorar ao Senhor, mesmo com todos os problemas? Vamos adorar a Deus, mesmo que as outras pessoas não queiram adorar a Deus? Quando Gideão, irmãos, preste bem atenção nisso, quando Gideão decide adorar ao Senhor, aí o Senhor vai dizer assim, agora eu quero ver se você me adora mesmo. Quando Gideão decide entregar uma oferta para o Senhor e dizer, eu quero te adorar, eu quero me entregar ao Senhor. Aí o Senhor olha para Gideão, agora eu quero ver se você vai me adorar mesmo. E aí no versículo 25 e no versículo 26, olha só o que o Senhor vai dizer para Gideão. Versículo 25 e versículo 26. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, olha o que o Senhor disse para Gideão, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai. Você foi muito bacana, gostei. Você pegou o primeiro novilho, o novilho bonito, foi lá e separou. Agora você vai fazer o seguinte, você vai separar o segundo novilho do rebanho do seu pai. Aquele de 7 anos de idade, você vai despedaçar também o altar de Baal, que pertence ao seu pai. Olha o que Deus está dizendo para Gideão. Corte o poste que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus. E no topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste, que você irá oferecer agora ao Senhor. Você irá entregar agora ao Senhor. Olha para mim aqui, o que Deus estava falando com Gideão. Você me adorou em secreto.
agora eu quero que você me adore publicamente. Agora eu quero que você declare para toda a casa de teu pai quem que você serve. Porque a casa de teu pai se desviou. A casa de teu pai se afastou de mim. A casa do teu pai está adorando a Baal. Levantaram um poste para Baal, levantaram um altar para Baal, levantaram ídolos para Baal. Você vai lá na casa do teu pai, você vai pegar o segundo novilho, você irá sacrificar o segundo novilho, você vai cortar o poste que foi levantado para Baal, você vai queimar o altar de Baal com uma oferta para mim. O coração de Gideão agora... Ai, dura coisa tu me pediste, Senhor. E aí ele ficou com muito medo. A Bíblia diz que ele ficou com muito medo. E o que ele fez? Chamou 10 dos servos dele, foi de madrugada. Vamos de noite, gente, ninguém pode ver. Vamos de madrugada. Vamos no escurinho. Porque ninguém pode ver, porque ele estava com medo. Vou fazer assim, vou fazer. Mas ainda bem que o Senhor não me falou o horário. Vou fazer na hora que ninguém está vendo. Porque ele não falou o horário. Ele foi lá e fez. Sacrificou o segundo novilho. Cortou o poste. Fez a fogueira. E ofereceu o holocausto. Foi para casa e ficou quietinho. Ai, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou. Tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. E aí, meu querido, de manhã o povo se levantou, viu que o altar de Baal havia sido derrubado. E aí os fofoqueiros, quem eram os fofoqueiros? 10 servos de Gideão. Só tinha Gideão e os 10 servos. Quem que viu Gideão fazer aquilo? Os servos. Quem fez isso? Aí um servo fala, eu não posso contar que foi Gideão. Eu não posso contar que foi Gideão. Enfim, descobriram que foi Gideão. Foram para a casa de Gideão e falaram, agora Gideão vai morrer. Gideão tem que morrer, porque ele destruiu o altar de Baal. Mas aí acontece algo extraordinário, porque quando Gideão faz isso, o pai de Gideão se levanta para o povo e diz, não, vocês não irão matar Gideão. Ele destruiu o altar de Baal. Cadê Baal? Baal não fez nada. Aonde está Baal? Eu vejo que o Deus que Gideão está servindo é um Deus verdadeiro. Que Baal brigue, lute e guerreie com Gideão. E aí Gideão recebe o segundo nome. O primeiro nome de Gideão significava cortador. Ele só tinha que cortar o trigo. Ele só tinha que cortar as ervas. Mas o segundo nome de Gideão é Jerubabel, que significa que Baal guerreie com ele, que Baal peleje com ele, que Baal vá lá tirar satisfação. Esse agora é Jerubbaal, o homem que desafiou Baal. E naquele momento a casa de Gideão, pai de Gideão, ele se entrega ao Senhor, porque ele vê que Gideão é um homem de Deus. Ele se entrega ao Senhor porque ele vê que Gideão publicamente não teve medo da morte, publicamente declarou a sua fé, a sua confiança em Deus. E aí, meu irmão, declare o Senhor aonde você estiver. Declare a sua fé onde você estiver. Eu costumo dizer que tem crente 007. Só é crente na igreja. Fora da igreja ninguém sabe. No trabalho ninguém sabe que é. Na escola ninguém sabe que é. E ainda fala para os outros, quietinho aí. Aqui o pessoal não gosta de crente não, porque aqui o patrão é espírita. Aqui a patroa é espírita. Aqui o chefe não gosta de crente não, vamos ficar quietinho. Se você adora aqui a Deus, você tem que adorar Ele publicamente, amém, irmão?
Se você adora a Deus nessa igreja de verdade, se aqui você tem oferecido a Deus o seu melhor, ofereça lá fora também o de melhor. Declare o Senhor aonde você estiver. Tem crente que está com vergonha de andar com Bíblia agora. Eu tenho a Bíblia no celular. Meu celular tem 1999 versões de Bíblia. Quantas você lê durante o dia? Nenhuma. Pegue a sua arma, meu irmão. Pegue a sua espada que Deus te deu. E declare a Deus publicamente, reconhecendo que a vitória vem do Senhor. O Senhor, Ele disse a Gideão: você tem muita gente com você, Gideão. Porque quando Gideão tomou a posse da palavra, quando Gideão se colocou de pé, a Bíblia diz que Gideão fez uma convocação, e mais de 32 mil homens se levantaram para guerrear com ele. E aí Deus disse assim: não, você tem gente demais, diminua esse povo. E Gideão, ouvindo ao Senhor, disse: quem tem medo vai embora. 22 mil foi embora. 22 mil estavam com medo. Ficaram 10 mil. Deus diz assim: não, Gideão, ainda tem gente demais. Mas Senhor, os amalequitas são 135 mil homens. Eu tinha 32, já foram 22 embora com medo. Estou com 10. Tem muito. Manda beber água. Quem lamber como um cachorrinho, esse fica. Quem se ajoelhar no poço, esse vai embora. Ficou só 300. Ficou só 300. E o Senhor disse para ele: eu quero que fique só esse pouquinho mesmo, para que você saiba que não foi a sua mão, que não foi a espada de Israel, que não foi o número de Israel que venceu essa batalha, mas que foi eu, o Senhor, que guerreou, que pelejou e que venceu essa batalha. Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar nessa noite dizendo: não desista, não tenha medo, não se apavore, seja crente, seja fiel, seja adorador, porque Deus vai te usar mesmo no anonimato, Deus vai te usar mesmo sendo pequeno, Deus vai te usar mesmo diante das suas dores, Deus quer te usar mesmo diante das suas perdas e lágrimas, Deus quer te usar mesmo diante das suas adversidades. Por isso o Senhor diz para você, que os que confiam no Senhor, eles não se abalam, eles são como os montes de Sião que permanecem. Salmo 125. Deus quer que você continue confiando no Senhor e não se abale, porque a Bíblia diz que o milagre veio para a casa de Gideão, o milagre veio para Israel, e Gideão com 300 homens não colocou a mão na espada, apenas tocou trombeta, levantou a tocha e quebrou vasos no chão. E os mais de 135 mil homens, midianitas e amalequitas, começaram a lutar entre si. Deus gerou confusão no meio deles, e eles próprios se mataram, se lutaram entre si. E a vitória veio da parte do Senhor. Quando nós adoramos, nós não precisamos fazer mais nada, apenas confiar no Senhor. Quando nós adoramos, nós apenas precisamos ouvir o direcionamento de Deus, a voz de Deus. Quando nós adoramos ao Senhor, Ele muda o nosso nome para Jerubaal. Quando nós adoramos ao Senhor, Ele nos dá estratégias e direcionamentos. Quando nós adoramos ao Senhor, meu irmão,
As perseguições não vão nos parar, as calúnias não vão nos parar, o perigo não vai nos parar, o medo não vai nos parar. Por isso essa palavra é para você nessa noite que estava desanimado. Por isso essa palavra nessa noite Deus direciona para a sua vida, que se sente cansado. Por isso essa palavra é para você nessa noite. O Senhor diz para você: não te mandei eu, não estou eu com você, então seja forte, seja corajoso, continue servindo ao Senhor, porque Ele vai mudar o quadro da tua história, porque Ele vai mudar a tua vida, porque Ele vai te dar direcionamento. Independente de qualquer circunstância, sirva ao Senhor Jesus. Fale do amor de Jesus.